E aí, galera, tudo bom? Queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias em João, no capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim a palavra: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e ele, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres fossem depredejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para ter do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro e lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, acusados pela sua própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher que no meio de onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo mais ninguém além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhes disse: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Esse texto fala de uma nova abordagem que Jesus está fazendo. O Velho Testamento traz realidades espirituais a respeito de Deus, traz coisas que Deus anseia que as pessoas tenham dentro do seu coração, traz características de Deus para a vida das pessoas. Não adulterarás, não matarás, não darás falso testemunho, não pecará. Tenta se manter em santidade. Deus sempre no Velho Testamento, lá em Levítico, diz: coisa santíssima é, santíssimo aos meus olhos, eu sou o Senhor teu Deus, santo eu sou. Deus sempre faz essa referência. E ao longo do tempo, isso continuou sendo ensinado para as pessoas. Isso é santo, isso não pode ser feito, isso não pode ser cometido, esse pecado é imperdoável. Pessoas que têm sempre o prazer de andar na risca, de não querem saber em como estar limpos diante de Deus, mas querem sempre até onde eu posso ir, até que ponto eu posso chegar. E aconteceu isso com essa mulher. Essa mulher pecou, foi flagrada em adultério, e os fariseus e os escribas, de certa forma, estavam querendo fazer justiça, estavam querendo fazer o que é certo, de acordo com o Velho Testamento. Estavam querendo realizar coisas que, eram a orientação de Deus para o momento. Mas eles não entendiam que Deus não estava falando somente do ato de punir um pecado, ou de punir algo que está errado, de uma correção, mas Deus está falando de uma coisa que devia ter dentro do coração deles, algo que devia ser mais presente dentro da sua vida, algo que devia ser mais presente dentro da sua realidade, uma vontade de ser santo por ser santo, e não para acusar os outros. E essa mulher, pega em adultério, é levada diante de todos, diante do povo, dentro do templo, e os fariseus falam: Mestre, o senhor que tem falado tanta coisa aí, de acordo com a Bíblia, o senhor que tem ensinado doutrinas que não concordam muito com o que nós estamos ensinando, o que o senhor tem a dizer sobre isso? O que diz o Senhor sobre apedrejar essa mulher? E eu aprendo 3 lições nessa fala de Jesus, e eu queria dividir elas com vocês. A primeira lição que eu aprendo com Jesus é que o julgamento é coisa para Deus fazer. Lá no Velho Testamento, é coisa santíssima, mas Deus sempre fala: eu vou amaldiçoar ou abençoar a vida das pessoas. Eu vou realizar ou não o que deve ser feito na vida deles. Eu vou punir ou não. O apedrejamento, nesse momento, não era um sinal de consequência. Não. O apedrejamento aqui está querendo dizer: tem um jeito de eu viver em santidade, mas eu tenho que temer de alguma forma. Deus está falando: se vocês não temem por amor de mim, vocês vão temer pela vida de vocês. A primeira lição que eu tiro, quando Jesus está ensinando isso a eles, é que as pessoas não temem por amor de Deus. As pessoas não têm o sentimento de temor pela essência dele, mas têm o sentimento de temor
pela falta de coisas boas que podem acontecer para elas, pelo próprio interesse, pelo ego, pela vontade de se dar bem. Então elas não realizam coisas pelo medo de se dar mal, pelo medo de não atraírem coisas boas para a vida delas. E isso não tem nada a ver com o que Jesus está falando. Jesus está ensinando coisas sobre graça. Quem não pecou entre vós, atire a primeira pedra. A segunda lição que eu tiro é que Jesus está falando, você deve olhar a si mesmo antes de apontar um defeito no outro. Antes de você falar, irmão, você está errando nisso, você tem que olhar dentro do seu coração, será que eu não tenho nenhum pecado? Tiago disse, aquele que falhar em uma lei, peca em todas. Aquele que falar em um mandamento, está pecando contra todos. Quem não adultera, mas rouba, é como se fosse adúltero. Jesus está falando que não há como um ser humano parecer decente diante de Deus. Parecer numa certa importância diante de Deus. O ser humano é trapo de imundícia. Paulo disse, prisão de pecado é esse corpo. É isso que Jesus está dizendo. Não dá uma condição que você, por você mesmo, vai alcançar, que seja agradável aos olhos de Deus. Deus olha agradavelmente para você porque Ele te ama, e não pelo que você faz. E a terceira lição que Jesus Cristo me ensina nesse texto é ter misericórdia da vida dos outros. Às vezes, muitas pessoas gostam de relembrar falhas dos outros. Todo mundo já perdoou. Todo mundo já teve em si a consciência de, ela foi tratada por Deus e está liberado. Mas tem sempre aquele irmão que fala, nossa, mas você já fez isso. Que fica lembrando. Ou que todo mundo tem uma opinião, mas aquele é contra e faz questão de defendê-la até o fim. E sempre acusando. Ah, mas você fez isso, você fez isso, você fez isso. Quando Jesus Cristo pergunta para ela, cadê seus acusadores? Ela fala, foram todos embora. Porque a consciência deles pesaram, diz o texto. Jesus fala, eu também não te acuso, mulher. Vai e não peques mais. A orientação não é punição, mas é dizer, você pode não pecar. Você tem força para isso, você tem um Cristo que morreu na cruz pelos seus pecados, mas ore pelo poder dele, para que você consiga vencer os pecados. Paulo disse em 1 Coríntios 10, no versículo 13, não veio tentação sobre vós que não possa suportar. Mas fiel é Deus, que deixa você ser tentado, mas já vem com libertação, já vem com o jeito de você vencer. E eu queria encerrar lendo um texto de Jefferson Nunes, do livro Uma Folha Seca Caiu no Meu Colo, no primeiro dia do ano, um poema, de uma pessoa que não conseguiu entender essas verdades no texto que a gente acabou de ler. Ninguém acreditou quando contaram que Zé do Bode tinha feito aquilo, incapaz de matar uma formiga, mas como? Todos. Eles deviam estar consigo, seus maus resolvidos. O fato é que chegou aos ouvidos do Zé que havia chifres. Ali romperam o couro cabeludo. Não acreditou, não a Mariazinha deixou. O tempo foi longe, e de quando em quando o punhal da dúvida a lhe ferir, pensando até que no dia resolveu segui-la. Pôde vê-la entrando na casa estranha, esperou 1 hora, 1 ano. Saíram Mariazinha, mais o sujeito, a despedida com um beijo carinhoso. No dia seguinte, Zé do Bode, calado, ruminou a noite toda e o acontecido e decidiu pela morte. O último café feito por ela, o tiro certeiro da cartucheira e Maria morta no quintal. No tanque, a roupa por lavar, a honra do Zé lavada. Foi saber mais tarde, o amante era, na verdade, um irmão bastardo de Maria, de quem a família se sentia envergonhada. E a Maria temia apresentar ao marido. Zé do Bode ruminou a noite toda e matou-se pela manhã. Shakespeare diz que o ódio, o ressentimento, a amargura, é um veneno que você toma esperando matar o outro. O julgamento eu considero igual. Porque você julga a atitude de uma pessoa sem saber se é aquilo mesmo que ela está fazendo, esperando que ela tome uma atitude melhor. Não que você deva ir lá falar, ou que você deve tomar atitudes pela vida dela, ou que você deva só se calar mediante tudo. Mas eu acho que a gente devia repensar os nossos julgamentos.
e muito mais oração pela vida das pessoas do que opinião a formar pelas decisões delas. Que Deus abençoe vocês.